A graça e a paz do Senhor. Nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra muito bonita, muito simples, mas que eu tenho certeza que vai falar bastante ao seu coração. E ela começaria assim: se as palavras de Jesus, se o ministério dos apóstolos fosse um ministério de vingança, nós poderíamos dizer: quem ri por último ri melhor. Mas na verdade eles não são. O ministério de Jesus e dos apóstolos e o nosso de hoje, ele deve ser um ministério de amor. Então, que tal se a gente chamasse essa palavra de ousado amor, que não deixa para trás nenhuma ovelha, que volta para pegar até a uma que se perdeu do bando, né? Parafraseando o Isaías Saad. Essa palavra, ela tá em Atos 2. Mas antes eu quero voltar um pouquinho em Lucas 24:49, quando Jesus, depois de ressurreto, depois daqueles 40 dias junto com os apóstolos, antes dele voltar para o Pai, ele falou assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, depois desses 40 dias, eles ficaram sem Jesus novamente. Ficaram apenas com uma promessa de que viria o Consolador. É muito fácil a gente esperar por coisas quando a gente sabe o que vai acontecer e a gente sabe como serão. Mas muito difícil é esperar quando nós não sabemos os resultados, como por exemplo nesses dias de hoje, quando nós não sabemos qual será o próximo capítulo, o que vem depois, qual que é a próxima situação. Mas eles tinham uma coisa que trazia refrigério para eles. Jesus falou que voltaria depois da ressurreição e de fato ele ressuscitou e voltou. Então, eu acho que nós podemos ficar confortados na presença do Senhor, porque ele tem nos falado que irá nos guardar, né? E nós temos visto no Brasil uma grande diferença de tudo que tem sido vivido em muitos outros países. O Senhor, de fato, tem nos guardado. E aí, eles ficaram por cerca de 10 dias aguardando a promessa. Mas eles não saberiam quando ela viria. Não sabia se a espera era de 10, de 20, de 30, de um ano. Mas sabiam que eles tinham que aguardar. Enquanto eles aguardavam, eles permaneciam unânimes em oração. Era isso que falava a palavra. Os 11 discípulos, junto com as mulheres que acompanharam o ministério de Jesus e a mãe dele. E aí, olha que coisa espetacular. Eles, de repente, num momento, vem um vento impetuoso, invade aquela casa. E eles são cheios do poder, derrama sobre a vida deles o poder do Espírito Santo, que até aquele momento não era conhecido, as pessoas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. E aí eles começaram a falar em outras línguas. E naquele lugar em Jerusalém existiam judeus de todos os lugares do mundo. E eles falavam muitas línguas. E não apenas judeus, pessoas de outras nacionalidades também. Mas na Bíblia fala de judeus que falavam outras línguas e que vinham de outros lugares. Então eles foram até aquele local onde os discípulos estavam orando e falando outras línguas, e eles ficaram abismados e falaram: nossa, mas o que acontece? Eles falam na nossa língua, mas não são aqueles tal que falavam só o aramaico. E aí eles ficaram impressionados, eram muitas línguas repartidas, era como se fosse o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Todos de uma só língua falavam, mas havia entendimento, não havia desentendimento, havia entendimento. E aí vieram, e muitos se maravilharam e creram no poder do Espírito Santo, mas vieram outros que zombaram. Por isso eu falei da vingança, porque zombaram deles. Mas olha o que acontece. Pedro, ele vem e dá uma palavra, fala: não, sabe o que está acontecendo aqui? A gente está recebendo aquilo que o Senhor falou que viria. Nós estamos vivendo o que está declarado em Joel 2,
que fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão nossos velhos. Nós estamos recebendo uma promessa nesse local. E olha, quem nos deu essa promessa, quem falou que voltaria, que viria o Espírito Santo, que viria o Consolador, que nos encheria de poder, foi aquele que vocês crucificaram, foi aquele que vocês rejeitaram. E naquela ocasião, lê todo o capítulo em Atos 2, lá você vai encontrar ele falando tudo, descrevendo toda essa situação. E ele vai falando, nessa ocasião Pedro fala, olha, arrependei-vos, porque é tempo. Cada um de vós será batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e vocês também vão receber o Espírito Santo. Então ele não ofereceu uma vingança, ele compartilhou daquilo que ele recebeu. E naquela ocasião 3.000 pessoas receberam Jesus, 3.000 pessoas foram batizadas. E muitas delas receberam o Espírito Santo, como Pedro havia dito. E aí eu quero falar sobre nesses dias de hoje. Deus não nos deu um ministério de vingança, mas Ele nos deu um ministério de amor. Um amor e de apacentar. Não foi isso que Ele falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, era o que Pedro estava fazendo. E é isso que você vai fazer na sua casa. Quando se levantarem aquelas discussões, isso está acontecendo por isso está acontecendo por aquilo, é isso, é aquilo, Deus não está presente, Deus nem sabe o que está acontecendo, imagina se Deus está envolvido nisso. Quando você ouvir essas discussões, não entre nelas. Não vá para uma vingança. Olha, eu sei o que está acontecendo, Deus tem falado comigo. Não, você vai apacentar. Você vai trazer palavras de paz, de amor e de esperança. E se não te derem oportunidade na sua família, fica quieto. Porque as suas atitudes vão falar mais do que suas palavras. Seja uma voz de Deus na sua casa, mesmo que sem palavras. Mesmo que sem falar, que as suas atitudes falem muito mais. Que Deus abençoe o seu dia e lembre-se, o seu ministério é de amor. O ministério de Jesus e dos discípulos foi de amor. E nessa situação, 3.000 pessoas foram acrescidas. Tenha certeza daquela promessa que o Senhor falou, que é dito que a nossa casa servirá ao Senhor. Então eu creio que você pode clamar ao Senhor pela sua casa, em nome de Jesus, e recebê-la, em nome de Jesus, que todos possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Deus te abençoe e um bom dia.